Falei agora há pouco e está com a gente aqui na programação Caio Romão, presidente da CDL Pontes de Lacerda, Câmara de Dirigentes de Lojistas. Caio, você tem estado em vários veículos de comunicação, inclusive no Olhar Direto, falando sobre dois impostos, sobre taxa de segurança pública e a taxa contra incêndio. Tá SEG e sim, são dois impostos, pelo menos o governo tenta implantar. A que pé está essa situação, o que dá para fazer e se não tem como evitar? Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos de Pontes de Lacerda. É interessante, Jota, por ser um assunto extremamente técnico, por se tratar de um decreto, e partir para um lado jurídico, é interessante a gente fazer alguma distinção. A gente tem a mania, né, de generalizar muito e falar só impostos, né? Na verdade, impostos e taxas são distintos, né? Todos eles são tributos, né? Entre os tributos existem os impostos, existem as taxas e as contribuições. No caso do decreto estadual número 2063 de 2009, ele regulamenta, né? Na verdade, desde 2009 esse decreto ele é vigente, ele regulamenta a taxa de segurança pública e a taxa de segurança contra incêndio, né? Então, desde 2009 ela já está regulamentada. O governo tem cobrado aos poucos, né? Aos poucos ele vem implantando a determinadas atividades do comércio e da indústria e vem cobrando essas taxas. Agora, o grande problema, Jota, do decreto é justamente que o decreto tem um anexo onde ele traz algumas tabelas de tributação, né? O grande problema está nas duas últimas tabelas desse anexo, a tabela G e a tabela F, onde o Estado tributa por essas taxas o poder de polícia, né? E o uso em potencial, não é o uso efetivo, mas o uso em potencial, um uso eventual do poder de polícia e o uso do corpo de bombeiros também, caso haja algum incêndio. Resumindo, é o seguinte: já existe uma polícia e as pessoas vão ter que pagar. E essa taxa, se as pessoas estiverem pagando, não é simplesmente para que a polícia esteja fazendo ronda no seu estabelecimento comercial, não. É só pelo fato de já existir a polícia, é isso? Só pelo fato de existir a polícia, é o poder de polícia. Eles existem, eles estão aqui no município. Não quero nem entrar no mérito do trabalho policial, que no meu modesto entendimento é um trabalho extremamente válido no município, claro, e bem feito, né? Tem sido bem feito. Quero aqui só ficar no debate jurídico e no meu parco conhecimento, né, sobre a questão e sobre o que eu estudei recentemente sobre as taxas. A taxa, Jota, para ela existir, ela tem que ter duas características principais. Isso aí é que mata essas duas tabelas que eu estou falando do decreto 2063, do anexo único do decreto 2063 de 2009. Duas características básicas: a divisibilidade e a especificidade. Ou seja, para você tributar pela taxa, o serviço efetivo tem que ser divisível e específico. Você tem que determinar quem é a pessoa que está sendo beneficiada. Então você não pode tributar por taxa um serviço que é coletivo, como o poder de polícia. Ele é coletivo, não é divisível, você não consegue mensurar, você não consegue colocar, dividir e especificar, separar aquele que está sendo beneficiado. O fato do Corpo de Bombeiros existir em Pontes de Lacerda, a sociedade inteira é beneficiada por isso. E não apenas uma pessoa, ou duas, ou um grupo isolado. E sim a sociedade toda. E já paga de outras formas também, para que esses órgãos estejam esses trabalhando. Serviços chamados de serviços universais, pelos doutrinadores do direito administrativo, ou serviços gerais, eles devem ser arcados pelo Estado, pelos impostos. Aí que eu quis falar sobre a diferença entre imposto e taxa. Esses serviços gerais têm que ser arcados e bancados pela arrecadação dos impostos, que no caso estadual, os mais famosos, mais conhecidos, ICMS e IPVA. Exato. Né? E não por taxa. Agora, volto a falar, as outras tabelas do decreto, eu acho até válido. Por exemplo, existe a possibilidade nesse decreto de um evento, um baile, ou qualquer outro evento que seja realizado, exigir, o organizador desse evento,
exigir não, requisitar 2 policiais militares, por exemplo, ou 3, ou quantos ele achar necessário, para ficar lá à disposição daquele evento. Aí volta aquelas 2 características, a divisibilidade e a especificidade. Está bem específico e divisível qual é o objetivo daquela requisição. É para aquele evento. Aí eu até concordo que se pague uma taxa, né? Por estar utilizando policiais ou viaturas para aquele evento em específico. E se estabelece daí a quantidade de UPFs que tem que é a unidade de padrão fiscal. Exatamente, que vale o quê? R$ 36,03. Justamente. Então, para cada serviço requisitado, requerido pelo contribuinte, há uma certa quantidade de taxa de UPF a ser cobrado. Então, para aquele serviço específico e divisível, claro, a gente concorda em pagar um extra. Por quê? Se nós requisitarmos 2 policiais para estar naquele evento em específico, garantindo a segurança, nada mais justo que você pagar uma taxa. Exato. Porque ele já não vai estar mais à disposição da coletividade, e sim apenas daquele evento. Agora, você tributar pela TASEG o poder de polícia e tributar pela TASIM o uso eventual em potencial do Corpo de Bombeiros, aí, no meu modesto entendimento, eu acho que fere princípios constitucionais, fere princípios legais do Código Tributário Nacional e fere os princípios do direito administrativo. Caio, de acordo com o seu entendimento, quais os valores dessas taxas que, se caso for implantado, estaria sendo cobrado do contribuinte? Jota, a cobrança varia. Ela varia porque a TASIM é de acordo com as instalações do prédio, né? Então essas taxas elas podem variar de 1 UPF ou meia UPF às vezes até 10, 15, 20, 40 UPFs. Então varia muito. Então depende muito das instalações, no caso da TASIM, depende da atividade da empresa, no caso da TASEG. Então varia muito. No caso da TASEG, por exemplo, pelo poder de polícia, as empresas que trabalham com locação de veículos, comércio de joias, fornecedoras ou instalação de alarmes, confeccionadoras de chaves, chaveiros, né? Alto-falantes móveis ou fixos, né? Vamos citar só um exemplo aqui. A empresa que trabalha com alto-falante, móveis e fixos, para propaganda em geral ou diversões, tem que pagar uma UPF por mês, no caso R$ 36,03, ou, se ele escolher pagar por ano, ele paga 10 UPF. Então, se ele pagar por ano, ele tem um benefício de 2 meses. Mas aí. ninguém escaparia das taxas. Não, desde que se enquadrar nessas atividades aqui, tem várias, eu li apenas algumas, né? Hotéis, quantos saunas. UPFs para hotéis, só para me ter uma ideia? Hotel, tenha bem específico, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela. E aquelas não classificadas pela Embratur, que eu não sei se há algum hotel classificado pela Embratur aqui, mas nos municípios até 100 mil habitantes, 12 UPFs por ano. Né? Os não classificados pela Embratur. Variam R$ 432 por ano. Mas não é nem tanto o valor, Jota, mas sim a cobrança da taxa. Indevida, né? Indevida, no meu modesto entendimento, mas que pelo que nós estudamos, pelo que nós procuramos saber, ela é indevida. Que bom que tem pessoas como você que faz do seu entendimento isso tornar público, e quando torna público ganha mais importância, e aí quem sabe o governo com certeza vai ter que avaliar isso tudo de novo, porque na verdade não foi implantado, né, Caio? Ainda está em estudo, né? Não, a taxa ela já foi cobrada. Tá, mas agora existe ele pediu um prazo para que possa... A Federação dos Dirigentes Lojistas em Cuiabá entrou com um requerimento através dos deputados, se não me engano um deles foi o Riva, o outro eu não me recordo, e o governo prorrogou o vencimento das taxas para 31 de julho, esse mês. Mas ele não retirou. Não retirou ainda, está em discussão, mas nós devemos ampliar esse debate, aí eu até agradeço a sua oportunidade, a oportunidade que você tem dado para a gente. Nós temos que ampliar esse debate para que os contribuintes também se manifestem, né? Através das suas entidades representativas ou até individualmente, né? Para que tudo, eu acho, Jota, que tem que haver debate, né? Nós podemos estar totalmente errados aqui, né? Mas se a partir do momento que provarem que nós estamos errados, beleza, a gente guarda a nossa viola e a gente vai aceitar. Mas até lá, até provarem que nós estamos errados, a gente vai continuar querendo debater. Uma ressalva, uma pergunta que me fizeram, se eles devem pagar a taxa. Eu digo a todos os empresários que estejam
com a taxa sobre a mesa para pagamento até dia 31 de julho. O decreto está vigente. Tá? Não estou falando para ninguém deixar de pagar. Até porque se não pagar, o dia 31 de julho, até dia 31 de julho, as taxas ficarão pendentes no conta corrente fiscal da empresa, perante a Cefaz, acarretando inúmeros problemas que os empresários conhecem bem. Então, o decreto está vigente. O que nós devemos é nos manifestarmos, debatermos e fazer com que o governo, no mínimo, retire essas duas tabelas do anexo único que eu estou falando aqui, a tabela F e G, que, no meu entendimento, fere alguns princípios e elas são indevidas da forma como está no decreto. Obrigado pelas informações. Aproveitando a tua vinda aqui, as pessoas estão ligando aqui porque até ontem eu fiz alguns comentários em relação à segurança pública e você tem estado à frente também, né, dessa mobilização. E eu faço uma pergunta a você, Caio. Muitos empresários estão ligaram ontem, estão ligando agora, a produção está me informando. Qual providência será tomada para que nós possamos mudar o quadro aqui de Pontes da Serra quando se trata de segurança pública e se realmente há intenção, através de empresários e outros segmentos, fazer uma manifestação, com esta manifestação bloqueando a BR-174. Há essa possibilidade? Se fala sobre isso? São várias as conversas. Eu acho que, como eu falei, a gente tem que debater mesmo e mostrar a nossa insatisfação constantemente, mas há uma conversa com os comerciantes, principalmente os quais eu represento, os filiados da CDL, da gente promover um manifesto. Esse manifesto pode ser uma paralisação durante uma hora, um dia, não sei, ou apenas utilizando dos meios de imprensa. Não está bem determinado como será esse manifesto, mas nós estamos tentando, através de conversas e reuniões, chegar num denominador comum da gente fazer sim um ato, um manifesto maior e registrar isso para continuar mostrando a nossa insatisfação, né? O governador nos visitou, eu protocolei um documento onde a gente levantou modestamente a problemática de Pontes e Lacerda, apontamos algumas medidas, alguns requerimentos. Eu entreguei esse documento na mão do próprio governador Silval Barbosa, ele prometeu nos atender. Faço outra ressalva. É claro que uma ação efetiva do Estado não vai ser em 60 dias, Jota. Né? É claro que uma ação efetiva estatal, ele não vai resolver o problema da segurança em 60, 90, em 6 meses até, que a gente não vai ser assim. Mas a gente tem que continuar mostrando a nossa insatisfação, mostrando os nossos problemas, para que ele realmente se veja incomodado, assim como nós, para que ele comece assim a tomar as providências. Porque ele esteve aqui, nós protocolamos um documento, mas se nós agora nos calarmos, né, pode ser que ele ache que melhorou. Né? Agora, a ação estatal também não vai ser em 60 dias. Nenhum governador vai mexer num problema tão estrutural como é a segurança pública em 60 dias, 90 dias. Mas nós temos que continuarmos mostrando a nossa insatisfação. Comércio, ao qual eu falo aqui, ao qual eu represento através da CDL, os filiados da CDL, e outras entidades também devem continuar fazendo as suas manifestações e os seus debates para continuarmos mostrando a nossa indignação. Obrigado, Caio, pela presença aqui. Estamos sempre à disposição. Eu agradeço, Jota, agradeço a Rede TV, a TV Santa Catarina, e que tem sempre nos dado a oportunidade de debater esses assuntos de real interesse para a sociedade de Pontes da Serra e da região do Vale do Guaporé. Muito bem. Bom, eu vou daqui a pouco trazer uma matéria para vocês que fala sobre a operação integrada.